Vamos continuar o curso de TVP, a 13ª aula. As terapias da consciência. Decidi elaborar esse resumo sobre as terapias dos estados incomuns de consciência a fim de ajudar os interessados a se guiarem pelo vasto campo teórico dessa área. Há, nos dias atuais, uma grande quantidade de métodos, técnicas, teorias e abordagens terapêuticas que tratam desse assunto. Algumas abordagens são bastante parecidas com as outras. Há correntes que fazem um misto de técnicas e procedimentos de diferentes terapias. Há outras que mudam um ou outro conceito ou sofrem uma variação maior ou menor da forma de se aplicar uma ou mais técnicas, mas no fundo há uma similaridade entre várias dessas abordagens. Mas também existem terapêuticas específicas que trazem uma verdadeira inovação, e essas é que devem merecer maior atenção dos pesquisadores, terapeutas e público em geral. De qualquer forma, vejo como essencial descrever resumidamente cada uma dessas escolas, visando oferecer um panorama geral das terapias dos estados incomuns. Os estados incomuns são também chamados de estados alterados de consciência, estados intensificados de consciência, estados de transe, estados estáticos, estados meditativos, estados mentais, dentre outros nomes. Desde culturas bastante primitivas, em épocas quase memoriais, os estados alterados de consciência já estavam presentes. Eles integravam o modus operandi de ritualísticas, meditações, evocações mágicas, mediunismo, transes diversos, iniciações, mesmerização, ritos de passagem, cerimônias xamânicas, possessões de espíritos, curandeirismos, uso de ervas sagradas, práticas divinatórias, experiências estáticas, visões do mundo celeste e submundo, etc. Nossa consciência não funciona dentro de um estado ou condição específica, mas ela se altera em diversas camadas distintas, uma diferente da outra, formando uma série de níveis ou estratos que formam um amplo espectro de muitas possibilidades. Um estado de consciência alterado é algo passageiro, que vem e vai, atinge um pico e depois a consciência retorna à sua condição habitual, porém transformada em maior ou menor grau após a experiência. Então vamos ouvir isso, prestar atenção, fazer um bom relaxamento para depois nós continuarmos no nosso próximo encontro. Então, o fundamental é que a pessoa aprenda a se relaxar bem, que ela aprenda a se soltar cada vez mais. E para facilitar o relaxamento, é importante a respiração. Uma respiração pausada, tranquila. Então você inspira, retém a respiração pensando numa luz, depois expira pela boca, sentindo que tudo que não serve sai, dentro de uns 3 tempos, depois continua a respiração. Em cada momento vai relaxar mais e mais profundamente. Isso vai ser muito bom. A técnica do relaxamento
nos auxilia na meditação e também nos estados alterados de consciência. Fica com Deus. Namastê. Vamos continuar lendo o livro bem devagar mesmo, cada átomo do ser consciente, onde a mãe comenta os aforismos de Sri Aurobindo. O que então foi o começo de tudo isso? Uma existência que se multiplicou por puro deleite do ser e se arremeteu em incontáveis trilhões de formas, a fim de que pudesse encontrar a si mesma inumeravelmente. E o que é isso? E o que é o meio? Divisão que se esforça em direção a uma unidade múltipla, ignorância que labuta em direção a uma maré de luz variada, dor que moureja em direção ao toque de um inimaginável êxtase, porque essas coisas todas são figuras escuras e vibrações perversas. E o que é o fim de tudo isso? Como se o mel pudesse provar a si mesmo e a todas suas gotas juntas, e todas suas gotas pudessem provar uma a uma, e cada uma toda colmeia, como sendo ela mesma, assim deveria ser o fim, com Deus e a alma do homem e o universo. Vamos refletir sobre isso. Do livro Práticas para o Bem Viver, de Sahara Nousiainen. Um dia, um dos mais importantes sistemas do nosso organismo é também o menos conhecido pela ciência ocidental, o energético. Sabe-se que pensamentos, emoções de caráter negativo geram bloqueios predispondo ao mal-estar. É um estado desagradável. Qual é o tipo de energia que você está enviando da mente e das emoções para o corpo? Exercício rápido. Respire calma e profundamente, 5 ou 6 vezes, ordenando a si mesmo relaxar. Pense em algo agradável e desenvolva afeto em suas emoções. Sorria. Repita quando lembrar. Então vamos fazer esse exercício. Inspire profundo e pense numa luz clara, brilhante, no nascer do novo dia. Expire com alegria. Inspire profundo e sinta um sol que vem para você, trazendo-lhe muita alegria. Expire profundo e sinta o recomeçar.
Inspire profundo e sinta um sol brilhante, um novo dia de alegria. Expire e sinta o recomeçar. A força vibrante da vontade, da luz interior se manifestando. Sorria. Inspire, expire. Sinta alegria no seu coração. Vamos continuar o livro do Osho, Meditação. A arte de ouvir não lhes foi ensinada. Ninguém nunca lhes disse como ouvir. Quando me tornei professor de filosofia, era a primeira coisa que fazia em todos os meus cursos. Todo ano, durante 1 ou 2 meses, não ensinava nada. Durante o primeiro mês, aqueles que quisessem seguir o meu curso precisavam aprender a ouvir. Alguns estudantes reclamaram. Isso não está no currículo do curso, não há nada escrito, teremos que passar 1 mês aprendendo a ouvir. O vice-reitor me perguntou, por que você faz isso? Por que você pede aos estudantes para apenas se sentarem e aprenderem a ouvir durante 1 mês? Eu respondi, o que mais poderia fazer? Tenho que lidar com todo o peso de sua sociedade. Isso deveria ter sido feito mais cedo na educação deles. Teria sido mais fácil. Mas, disse ele, todos eles ouvem perfeitamente. Não é uma questão de audição, respondi. Vocês podem ouvir algo enquanto pensam outra coisa. Então esse pensamento se mistura com o que está ouvindo. Aquilo que vocês carregam consigo, como se tivessem ouvido, não é o que foi dito, mas é outra coisa. Pode ser até mesmo o oposto. Cada um de vocês traz preconceitos dentro de si. E esses preconceitos vão examinando tudo e o que entra pelos seus ouvidos, bloqueiam tudo que vai contra eles, deixando passar apenas aquilo que lhes é favorável. Então eu disse ao vice-reitor, dessa forma, certamente, é impossível aprender filosofia. Não sei quanto a outros cursos, mas no caso do meu curso é impossível, porque a filosofia é basicamente a percepção de um problema a partir de todos os seus aspectos. Se você já se decidiu a respeito, por exemplo, se estiver discutindo sobre Deus e você achar que sabe que Deus existe, ou achar que sabe que ele não existe, então como pode compreender todos os aspectos? O que irá significar dizer se Deus existe ou não? O que irá significar se apenas ficarmos indiferentes à questão? O que irá significar se apenas ficarmos indiferentes à questão? O que irá significar se concluirmos que é impossível saber se Deus existe ou não e
Essas, contudo, só podem ser pensadas se você não tiver uma ideia pré-concebida. No início era muito difícil para mim fazer com que os alunos permanecessem sentados durante 1 hora, ouvindo em silêncio. Havia os pássaros do lado de fora, outros ruídos, um professor gritando, carros passando, um avião. Bastava ouvir. Não havia nada a fazer, pura e simplesmente ouvir. Muitos deles abandonavam o curso antes do final do mês. Se 30 começava, tinha quase certeza de que apenas 10 ficariam, mas os 10 que permanecessem ficariam gratos não por aquilo que foi ensinado durante aquele mês, mas pelo que haviam aprendido. O que era ensinado depois era importante para que eles obtivessem seu diploma universitário, mas o que haviam aprendido em um mês sentados em silêncio tornava-se uma nova forma de ver as coisas, de sentir e de ser. A verdade acontece quando você está com a devida disposição para ouvir de forma correta. Não tem nada a ver com o objeto, com o que está sendo ouvido, e sim com a qualidade desse ouvir. Nós nos esquecemos de como é ouvir. Mesmo quando estamos em silêncio, não estamos ouvindo. Mesmo quando pretendemos mostrar que estamos realmente ouvindo, não estamos. Dentro de nossas mentes, fazemos 1001 coisas. Muitos pensamentos estão passando. Por cortesia, dizemos que estamos ouvindo, mas dentro de nós há uma grande zoeira. Como é possível ouvir assim? Para ouvir é preciso primeiro deixar de lado os pensamentos. Enquanto houver pensamentos, é impossível ouvir. Se estivermos falando por dentro, enquanto eu falo com vocês, como poderão me ouvir? Como vocês estão mais próximos de si do que de mim, seus pensamentos estarão mais próximos de vocês. Eles criarão um círculo ao seu redor. Não permitirão que minhas palavras entrem. Permitirão apenas a passagem daquelas ideias que estiverem sintonizadas com eles, que irão escolher e selecionar. Não permitirão nada que seja estranho, pouco familiar, desconhecido. Neste caso, não vale a pena ouvir, porque vocês estariam ouvindo apenas seus próprios pensamentos. Isso é perigoso, porque pensariam que estavam me ouvindo. Ouvir de forma correta significa estar completamente receptivo e silencioso. Os discípulos zen ficam sentados durante meses, algumas vezes anos, até se tornarem capazes de ouvir. Quando qualquer um procurava o Buda, ele dizia: durante 1 ano ou 2, apenas fique sentado aí. Não é preciso fazer mais nada, apenas aprenda a sentar-se. As pessoas respondiam que já sabiam como sentar, então o Buda dizia: nunca encontrei uma pessoa que saiba sentar, porque quando digo sentar, eu quero dizer sentar, sem agitação, sem qualquer pensamento, completamente em silêncio, em absoluto silêncio, sem movimento algum do corpo, sem movimento algum da mente, um poço de energia sem ondulações. Então chega um momento em que você se torna tão silencioso que o ouvinte desaparece. Primeiro desaparecem pensamentos, depois o pensador. O pensador nada mais é do que aquele que faz a ponte entre os pensamentos. Quando os pensamentos não estão mais presentes, subitamente o pensador se evapora. Quando você está ouvindo tão inteiramente que não há pensamento surgindo, então o ouvinte também desaparece. Então vamos sentar em silêncio.
Isso. Vamos nos habituar a sentar em silêncio para ouvir. Namastê. Hoje vamos continuar o livro Onde Existe Luz, do Yogananda. Acho esse livro fabuloso. Maravilhoso mesmo. Os minutos são mais importantes do que os anos. Se não preencher os minutos de sua vida com o pensar em Deus, os anos vão passar e quando mais precisar dele, talvez não consiga sentir a sua presença. Mas se ocupar os minutos de sua vida com aspirações divinas, os anos ficarão automaticamente saturados por elas. Então vamos fechar os olhos e sentir Deus ao nosso lado. Estabelecer um relacionamento com Deus. Parece-me pouco prático pensar em Deus o tempo todo, observou um visitante. Paramahansa respondeu: o mundo concorda com você e por acaso o mundo é um lugar feliz? A verdadeira felicidade foge ao homem que abandona Deus, porque ele é a própria bem-aventurança. Seus devotos na terra vivem num paraíso interior de paz, mas aqueles que o esquecem passam seus dias num inferno de insegurança e decepção, criado por eles próprios. Fazer amizade com o Senhor, com Deus, eis o que significa ser realmente prático. Cultive o relacionamento com Ele. É possível conhecer Deus tão bem quanto você conhece seu amigo mais querido. Essa é a verdade. Primeiro, é preciso ter um conceito correto de Deus, uma ideia definida por meio da qual se possa estabelecer um relacionamento com Ele. Em seguida, você tem de meditar e orar até que essa concepção mental se transforme numa percepção real. Então você o conhecerá. Se você persistir, o Senhor virá. Elemento pessoal na busca de Deus. Existe um elemento pessoal na busca de Deus que é mais importante do que o domínio de toda a ciência da yoga. O Pai Celestial quer se certificar de que seus filhos desejam somente a Ele, que eles não se satisfarão com qualquer coisa, outra coisa. Quando Deus é levado a sentir que Ele não é o primeiro no coração do devoto, ele se afasta. Mas, ao que diz: ó Senhor, não me importa se eu não dormir esta noite, contanto que eu esteja contigo. Ele virá, é garantido. Saindo de trás das incontáveis telas deste mundo misterioso, o governante da criação se revelará por trás de cada um. Ele fala aos seus devotos verdadeiros. Ele brinca de esconder com eles. Às vezes, ele subitamente revela uma confortadora verdade quando a pessoa está preocupada. A seu tempo, direta ou indiretamente, ele atende todos os desejos do seu devoto. Então, vamos fechar os olhos e sentir Deus em nosso coração. Vamos sentir Deus em nossos corações. E Deus virá. E Deus nos abençoará.
e Deus nos fortalecerá. Deus nos curará. Entregue-se a Deus, apenas isso. Só Ele importa. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, eternamente. Namastê. Vamos continuar o livro do Osho, Meditação. A arte de ouvir não lhes foi ensinada. Ninguém nunca lhes disse como ouvir. Quando me tornei professor de filosofia, era a primeira coisa que fazia em todos os meus cursos. Todo ano, durante 1 ou 2 meses, não ensinava nada. Durante o primeiro mês, aqueles que quisessem seguir o meu curso precisavam aprender a ouvir. Alguns estudantes reclamaram. Isso não está no currículo do curso, não há nada escrito que teremos que passar 1 mês aprendendo a ouvir. O vice-reitor me perguntou: por que você faz isso? Por que você pede aos estudantes para apenas se sentarem e aprenderem a ouvir durante 1 mês? Eu respondi: o que mais poderia fazer? Tenho que lidar com todo o peso de sua sociedade. Isso deveria ter sido feito mais cedo na educação deles. Teria sido mais fácil. Mas, disse ele, todos eles ouvem perfeitamente. Não é uma questão de audição, respondi. Vocês podem ouvir algo enquanto pensam outra coisa. Então esse pensamento se mistura com o que está ouvindo. Aquilo que vocês carregam consigo, como se tivessem ouvido, não é o que foi dito, mas é outra coisa. Pode ser até mesmo o oposto. Cada um de vocês traz preconceitos dentro de si. E esses preconceitos vão examinando tudo e o que entra pelos seus ouvidos, bloqueiam tudo que vai contra eles, deixando passar apenas aquilo que lhes é favorável. Então eu disse ao vice-reitor: dessa forma, certamente, é impossível aprender filosofia. Não sei quanto a outros cursos, mas no caso do meu curso é impossível, porque a filosofia é basicamente a percepção de um problema a partir de todos os seus aspectos. Se você já se decidiu a respeito, por exemplo, se estiver discutindo sobre Deus e você achar que sabe que Deus existe, ou achar que sabe que Ele não existe, então como pode compreender todos os aspectos? O que irá significar dizer se Deus existe ou não? O que irá significar se apenas ficarmos indiferentes à questão? O que irá significar se apenas ficarmos indiferentes à questão? O que irá